No Jeca Por Aí de hoje eu tenho um papo com uma lenda do motociclismo brasileiro e você vai curtir bastante, fique ligado. Tá bom, senhor? Então, esse vídeo é muito legal. É uma história para quem é apaixonado por motociclismo off-road. Aqui do meu lado está o Ademar Euclides, ele que é carioca, mas hoje nós estamos aqui no norte de Portugal, em Viana do Castelo, para um bate-papo curto, porque a história desse homem aqui tinha que ser um vídeo de 45 mil horas. Nós vamos tentar reduzir em 30 minutos. Euclides, seja bem-vindo aqui a essa bate-papo com o Jeca. Pô, legal, eu vim conhecer Viana do Castelo por sua causa, né? Senão não estaríamos aqui, com toda certeza. Que bom, que oportunidade boa que eu tenho. Eu conheço o Euclides e a Mônica, esposa dele que tá aqui do lado, olha aí a Mônica aí. Já há muito tempo a gente se conheceu, acho que andando de moto lá em Belo Horizonte. Na época eu era voluntário do Trail Clube de Minas Gerais. Nós fomos fazer uma trilha lá na Perdidas, Desaparecidas, eu, Euclides e a Mônica. 30 anos já isso. E muito tempo depois a Mônica, né, agiu para você ser o locutor oficial da Independência, lembra disso? Foi isso mesmo. E isso já dá um gancho. Se você era nascido há 30 anos atrás, escreve aí, eu já era nascido. Se você não era nascido, escreve aí também, eu não era nascido. Tá bem? A Mônica já deu um gancho aí muito legal. Eu falo muito isso no Independência. A maior parte dos pilotos que estão aqui não tinha nascido quando eu comecei a fazer o primeiro. Então vamos começar nisso, porque a história do Euclides remonta ao começo do Enduro no Rio de Janeiro e no Brasil, da trilha, do Regularidade. Quando é que você fez o primeiro passeio de moto off-road, Euclides? Bem, o primeiro passeio de moto off-road eu fiz na década de 70, tá? 73, 74, mais ou menos, numa DT emprestada e numa Benelli que eu andava por lá, que tinha o pedal de freio do lado esquerdo e marcha do lado direito, é coisa meio complicada. Me afastei, fui pra pista, eu corri 24 horas de Interlagos, acho que em 74, tá? E sempre motociclismo de rua, até que realmente o bichinho do off-road me pegou, nem tanto pelas provas de Minas, que eu não tinha muito, não ia muito lá, mas nós fundamos o Rio Trail Clube em 1982. 82, tá? Então, meu compadre, Marcelo Gomes, tinha uma fazenda em Conservatória, que foi o berço do motociclismo off-road do Rio de Janeiro. Nós vimos pra lá, e lá era uma prova assim a cada 2 meses, 3 meses. Então, nós passávamos 1 mês e meio, 2 meses, indo todo fim de semana para treinar. Naquela época, os mineiros chamavam o Enduro Carioca de Enduro de Pau dos Cariocas, né? Porque era a prova contra o relógio. Então, nós vimos pra lá, conhecíamos uma trilha e foram aquelas amizades forjadas até hoje, que todos... O Enduro tinha uma magia totalmente diferente, porque a gente andava de moto, mas éramos amigos, entendeu? A gente emprestava peças, a gente curtia aquele momento maravilhoso de estar na prova. A prova era de menos, o importante era estar lá. E a premiação, então, era uma festa. Euclides, e a gente falou ali, né? O Euclides acabou de falar, tinha gente que não tinha nascido, e ele andou na moto a primeira vez na tal Benelli em 1973, foi quando eu nasci. E é por conta de pessoas como essas que eu, por exemplo, fui super apaixonado por motociclismo. Eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma bicicleta quando era criança, então eu precisei trabalhar para lá para os 24, 25 anos andar de moto e tentar ir para o mesmo caminho desse pessoal, e não me arrependo de nada. Não tem como se arrepender, né? Mas é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta, porque a gente leva a picada do Aedes motypix e ele insere um vírus na gente muito mais poderoso do que o Covid-19. Muito mais. Muito mais poderoso. A gente não consegue... Um dos sintomas desse vírus, eu tenho certeza que acontece com os dois, porque eles foram picados por isso, é quando você tá na estrada, viajando de carro, e vê uma trilha na montanha e fala, lá, uma trilha lá! Uma trilha lá. Olha lá, outra trilha lá! Né? Aí você tá dirigindo, ao invés de olhar uma paisagem bonita, você tá olhando a trilha e pensando se você subir. Viajando pela 040, sentido Rio, Belo Horizonte, o Independência de 85 passou naquela trilha ali, o de 87 passou naquela outra. Olha ali o topo do mundo, olha ali o topo do mundo, olha ali o subidão, olha, ali não era o Morro da Escola, não, aí discute, não era da escola, era o subidão das mulheres, não era, não era. Pronto, mais um desafio da Mônica aqui, você já fez isso também? Escreve aí nos comentários. Inflação, subidão das mulheres, fim do mundo, topo do mundo. Morro do B, Morro do A. Morro do B, ó. Subidão da escola. Subidão da escola. O como é que era o nome do U? Era o Morro das Agrales. E é um U, tem um U também. Tem um U também. Você desce, mas pra subir... Tem muitas. Belo Horizonte é um paraíso pra isso, tem uns 100 metros. Mas vamos lá.
Euclides, então em 1973 você começou a andar na moto, off-road, foi pra pista um pouquinho e voltou pro off-road. E aí, como é que foi? Criou o Rio Trail Clube, que eu lembro até hoje da logomarca, direitinho como é que é. Foi eu trazendo adesivo pra você, pegando que eu esqueci, mas eu mando depois de outra. Escreve aí nos comentários, você acredita que ele vai mandar o adesivo ou não? Mas vamos voltar um pouquinho antes do tempo aí, porque na realidade minha primeira moto foi uma Leonette 50 cilindradas de 1970. 50 cilindradas. Procura que o inventor disso era um português, motor de Java. Sim, porque aqui em Portugal o que mais existiu eram as motos 50 cilindradas. Até hoje a gente encontra Casal, Zundap, diversos outros modelos e tem até vídeo aqui no canal com essas motos 50 cilindradas num dia que eu fiz trilha. Vai estar aqui no card aqui em cima. Olha, o Euclides vai falar uma história que ele estava me contando aqui sobre o jornal Balcão, que era um jornal de anúncios classificados grátis. Mas ele vai entrar nessa história. Como é que era isso aí, Euclides, no começo das trilhas ali no Rio de Janeiro? Bem, vamos lá. Em 1979, tá? A Yamaha lançou... 89 ou 79? 79. 79. A Yamaha lançou a TT 125. Eu achei, pô, que bacana, agora tem uma moto para fazer trilha. Comprei a TT 125 da Floresta da Tijuca, mas ela não resistiu, tá? Ela era muito fraquinha. Normal. E passei pra frente, continuei andando na rua, aquela época, garotão ainda, o negócio era, andava de Arrelia 350, né? Sim. Então andar de TT 125 era uma coisa meio... Xoxa. E quando saiu a DT 180, essa que a Mônica comprou, essa história é uma outra que ela vai contar, tá? Certo. Eu pegava a moto no fim de semana e ia andar na Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca era um paraíso pra andar de moto, cheio de trilha, é uma coisa assim, inacreditável, tá? E nós fizemos um mapa, naquela época não tinha GPS, nós fizemos um mapa de como andar, como ligar uma trilha na outra, e era uma coisa fantástica, tá? Como é que era esse mapa? Você tinha um desenho, era uma roadbook que você botava ali? Não, a gente foi fazendo um mapa, a entrada, desenhamos a estrada principal e as trilhas de onde entrava, onde saía. Então você na hora de fazer a trilha, você sabia, se eu entrar nessa eu saio em tal lugar, você tinha uma referência. Exatamente. Que legal, isso. Que pré-histórico. Eu comecei a fazer isso sozinho, né? Pô, esse troço deve ser legal, você com um pessoal, com gente, pra tentar subir ali, vamos ver quem consegue. E não tinha outros praticantes. Então eu tinha um jornalzinho de classificado lá no Brasil, no Rio, naquela época, chamava o Balcão, classificados grátis. E eu botei um anúncio que, por uma sorte, saiu na primeira página do jornal, assim, treio, fazemos trilha todo fim de semana. Imagina que beleza! Isso foi em 82, tá? 82, depois nós conhecemos o Marcelo Gomes, o Caio Pacífico, o Cláudio Figueiredo, Márcio Mates. São pessoas que têm amizade até hoje, tá? Então nós íamos todo fim de semana pra pracinha do Alta Boa Vista e fazíamos trilha lá o fim de semana inteiro, o dia inteiro andava e todo mundo voltava pra casa tranquilo. Isso não mudou muito. Hoje em dia tem os grupos de WhatsApp e sempre que tá começando no esporte entra num grupo qualquer ali e fala assim, eu quero alguém pra andar de moto comigo, só que ninguém anda, que todo mundo foge dos roi hoje em dia, né, Mônica? Mó roubada. Mó roubada levar roia. Euclides, vamos entrar na história do trem. Como é que era isso? Você falou comigo que você botava a moto no trem e viajava no trem do Rio de Janeiro para Belo Horizonte para fazer uma prova de moto. Como é que é isso? Vamos começar. Quando lançaram a CDT 180, tá? Foi a moto que realmente deu incentivo ao treino no Brasil. Um amigo nosso, que na época, hoje é meu compadre, tá? Eu e a Mônica somos padrinhos dos filhos dele, tinha uma fazenda em Conservatória. E Conservatória foi assim o berço da trilha no Rio de Janeiro. Nós vimos para lá todo fim de semana, porque a prova era daqui a 3 meses. Então nós vimos para lá conhecer a trilha, tá? E andávamos, né? Fizemos uma prova. Logo depois dessa prova, nós tínhamos que fazer um clube. E fizemos a fundação do RTC, que foi oriundo logo depois da primeira prova, isso ainda em 82. Sim. Tá? No começo de 83, já tínhamos algumas provas feitas, tá? Já pelo RTC, e houve o primeiro Independência. Nós falamos aqui aquela hora do oleoduto, né? Que foi uma coisa, nós andávamos de pneu, não tínhamos pneu... Biscoito. Na época chamava de biscoito. Era pneu trail, tá? Então... muita gente andava de pneu biscoito. Só que o pneu biscoito, se furasse, você não conseguia consertar em lugar nenhum. Então eu preferi usar pneu trail. Levava câmara de ar, levava bomba, levava remendo para tentar consertar e continuar em frente. E em 83 teve o primeiro Independência, tá? Foi Independência, todo mundo já sabe como é que foi. E em 84, se não me engano, foi em abril, teve o primeiro Enduro da Liberdade, foi noturno. Que esse largava em Belo Horizonte. Largava em Belo Horizonte, se eu não me engano, na Praça da Liberdade, tá? E nós não tínhamos como levar, nós fomos muitos do Rio, não tínhamos como levar as motos para Belo Horizonte. Claro, não tinha picape igual tem hoje em dia, caminhonete, essas coisas. Era difícil pegar e botar uma moto no carro para ir. Então a solução era o trem. Então nós fomos andando de moto, equipados pela rua, porque o equipamento ia já no corpo, né? Entramos com as motos no vagão de carga do trem, o Vera Cruz, que era o trem de aço,
braço, fazia Rio Belo Horizonte, botavam lá, o pessoal da central amarrava as motos direitinho. Quando chegou em Belo Horizonte, saltamos, fomos lá, pegamos as motos e saímos andando, em plena rua da Bahia, fomos pro local da largada. Que sensacional. Aí fizeram uma prova que eram 2 dias, se eu não me engano, esse era um sábado e domingo, e o retorno? Não, a prova foram 18 horas, começou às 6 horas da tarde, foram 18 horas, começou às 6 horas da tarde do sábado e terminou meio-dia de domingo. Eu fiquei com os 2 braços, pô, a noite toda? A noite toda. Nós fizemos 2 neutralidades em Ouro Preto. Que loucura! E na realidade foi assim, a minha primeira prova de navegação. Eu nunca vou me esquecer que tinha um trecho já numa estradinha, que tinha um rio, esse rio ali pertinho. Estava escrito assim, aqui começa a navegação. Eu olhei pro rio e disse, pô, nós vamos navegar nesse rio. Cadê o rastro? Cadê o rastro na água do rio de noite? Planilha presa com um pregador. Olha, era muita coragem, hein? Você sair da sua cidade, ir pra um lugar que você não conhece. Aí começa uma prova que é noturna, e a primeira trilha é no rio, é na água. Mas agora fala pra mim, então depois dessa epopeia, se a gente fosse contar a história inteira dessa prova, a gente também gastaria mais umas 4 horas. Computa e soma aí que você vai ver que vai dar mais de 45 mil horas. E aí fez a prova inteira, no dia seguinte acabou a prova meio-dia. Acabou a meio-dia, o trem saía à noite, eu não fui nem pra premiação, porque eu, na Marinha, tinha que estar lá no dia seguinte, eu não podia não estar lá. Então fui, botei a minha moto no trem e vim dormindo pro Rio. Enquanto o pessoal ficou pra premiação no dia seguinte. Troféu era meu troféu, eu recebi um troféu, se eu não me engano, fiquei em 7º ou 8º nessa prova aí. Sensacional. Você tá curtindo a história? Manda um abraço já pro Euclides aqui, manda uma frase qualquer, se ele não puder responder eu respondo, mas ele responde também, manda aí nos comentários, vão participar, vão enriquecer o conteúdo desse vídeo com os comentários também. O Euclides participou do primeiro Enduro da Independência, em 1983. Né? Quando a maioria de nós não estávamos nascidos, eu tinha 10 anos de idade. O que é a maior lembrança que você tem, resumindo, daquele primeiro Enduro da Independência? Olha, resumindo, eu só caiu a ficha que nós íamos fazer uma aventura de mais de 500, 600 quilômetros do Rio, Belo Horizonte, de moto, de ZT. Era uma coisa assim, inacreditável. Na largada. Na largada. E na largada, na Quinta da Boa Vista, aquelas motos, aquela fileira de motos, eu nunca tive tanta moto junta, tudo bonitinho, que a CMG sempre foi padrão de qualidade, né? O número da moto, você chegava ali, encostava a moto com as duplas, tudo maravilha. E fomos. Só que no primeiro dia, fomos brindados, logo depois de vir de fora, com uma chuva infernal, aquela chuva catastrófica. Hoje lá é 1 grau, se chama Silvius, logo depois de vir de fora. Eu estava neutralizado lá quando caiu a chuva. E aquela chuva realmente dividiu tudo, porque logo depois daquela linha, o bunker da câmara, tinha um oleoduto, que foi uma coisa assim, intransponível. Tipo, 1/3 da prova ficou parado lá naquele oleoduto. Nós conseguimos passar, mas foi tenebroso. Foi os homens dos meninos. Mônica, você estava lá? Eu estava no apoio. No apoio. Euclides, essa é a maior lembrança que você tem daquele Independência 83? Eu acredito que sim. Aquilo marcou muito, porque marcou tanto a largada quanto o oleoduto. Tinha um barranco, o oleoduto tem um barranco do lado. E eles tentaram passar por cima, só que chegou num lugar que não tinha como passar. O pessoal jogava a moto lá de cima, assim, 3, 4 metros de altura para voltar. E quando voltava também não conseguia subir, que era tudo lameado. Foi uma coisa assim, tenebrosa. Só quem estava lá vai lembrar. Euclides, tá sentindo vento frio aqui do norte de Portugal? O inverno do Castelo é gelado. E o bom é que quem tá na televisão, no YouTube aí, não tá sentindo frio. Euclides, e a Mônica? Quando é que ela entrou, sua esposa, entrou nessa história do Enduro? Olha, nesse primeiro ela já estava lá. Ela estava na Quinta da Boa Vista, depois ela fez apoio no Corcelzinho. Conta direito, você pegou a minha moto. Ele roubou a minha moto pra começar a fazer trilha. Eu vou contar em detalhes pra vocês o que ele fez, por que eu fui parar na terra. Porque ele me levou. Ele pegou minha moto, roubou minha moto pra andar e acabou me levando. Eu vou contar depois pra vocês. Isso mesmo, essa história vai ser na entrevista com a Mônica, que é outro vídeo, tá bem? Ninguém melhor do que você, que começou com a tal moto que eu nem lembro o nome, Eleonor, sei lá como é que era. Leonete. Na internet. Depois Benelli, depois DT. Eu mando uma foto pra você. TT-125, ele esqueceu de contar uma coisa. O cano da TT-125 era por baixo. Aquilo amassava com qualquer pedra. E é um problema mesmo isso, né? No off-road, as motos também não eram feitas pra isso. Então, ninguém melhor do que o Euclides para falar sobre a evolução das motos em todo esse tempo. Desde 1982, desde quando você estava ali no comecinho, 73, aliás, quando eu estava nascendo. O que você fala dessa evolução das motocicletas?
Olha, eu não tenho muito o que falar da evolução, porque é uma coisa que aconteceu em 40 anos, realmente é bem plausível de ter acontecido. Mas as motos não eram confiáveis, tá? Você pegava uma moto zero e antes de chegar em Juiz de Fora, tava com folga na balança, folga no pedal de marcha, pneu furado, as rodas, os raios saíam, sabe, do ar. Conta pra eles que você levava, a gente levava 3 motos no final de semana, uma pra mim, uma pra ele e uma pra desmontar pra poder consertar as duas. Que DT quebrava, que você não faz ideia. Então a gente pode tirar a primeira conclusão que as motos eram muito frágeis no passado, né? Hoje elas já não são tão frágeis. E algumas têm problemas pontuais, né? Mas, Euclides, hoje, você consegue imaginar em 1980, a moto de hoje, você imaginava lá atrás, nossa, a moto vai ter isso e aquilo outro? Não dava pra imaginar. Inclusive, há 2 anos atrás, em 2019, inventaram uma categoria clássicas no Independência, né? E eu resolvi fazer a independência da categoria clássicas com uma DT 180. Que ferrada! 1989, comprou uma moto com 31 anos pra correr o Independência. Tem jeito de dar certo? 2020. E deu certo isso? Eu cheguei lá, né? Mas sofri aos trancos e barrancos. Imagina, o velhinho aí... Mas a moto apresentou os mesmos problemas? Se quebrava com facilidade? Não, nós já sabíamos como resolver os problemas da DT. Por exemplo, trocar o estódio do cabeçote, amassar a porca da campana de embreagem, botar a bucha de bronze sulfuroso da balança. Botar um paninho na saída do filtro de ar pra poder... Onde é que a gente botava o paninho? Onde é que eu botava descer no respiro? No respiro para poder atravessar rio, porque senão ela engolia água, umas coisinhas assim, entendeu? Levar umas velas sobressalentes, que queimava a vela, que era uma beleza, enfim, levar um fósforo para queimar a vela. Olha aí, se a sua mãe não é muito de aventuras, chama ela para ver esse vídeo, chama para ver a entrevista da Mônica, porque essa aqui é uma mamãe com muita aventura, ela vai contar na entrevista dela. Olha, agora nós vamos entrar num assunto que eu vou pedir licença pro meu editor para colocar uma coroa aqui na cabeça do Euclides, olha só. Tadã! Porque este senhor aqui, esse jovem, ele é a única pessoa no mundo, e eu posso filmar qualquer pessoa que passar em qualquer lugar no planeta Terra, nem o Putin fez isso. Ele é a única pessoa no mundo que fez todos os enduros da Independência. Isso não é brincadeira, não. Quantos enduros da Independência? 39. 39. Numa média por baixo aí de 600 quilômetros. Faz a conta de quantos quilômetros ele andou só de enduro da Independência. Sem contar as erradas na planilha, que ele ia e voltava. Então, assim, tem muito mais do que parece, né? Euclides, é muito difícil, mas em 39 enduros da Independência. Highlights. Fala o que vem na sua cabeça agora, porque também, se fosse contar todos, eram mais umas 1000 horas de entrevista. Teve 2 que realmente me marcaram muito, tá? O de 1987, que eu fiz um duplo com a Mônica. Estávamos naquela, ela já andava muito bem nessa época, então vamos fazer juntos, só que, pelo regulamento da prova, eu não podia andar na categoria dela. Então ela teve que andar na minha categoria, que era a dupla de graduado. Eu subi um degrau. Então, tinha graduado, que na época não existia... Não, foi o primeiro ano que existiu a Master, tá? Master sozinho. Master sozinho e a graduada em dupla. Aí ela subiu pra minha categoria e nós andamos juntos nessa categoria. Isso me marcou muito porque sempre que eu passava nos lugares, eu olhava assim, meu Deus, a Mônica não gosta muito de altura, tá? Então eu vou confidenciar pra vocês. Mas teve um então, dia sempre que ele me atrasou. Sempre que passava assim, naqueles abismos de um lado e do outro, assim, a Mônica vai passar aqui daqui a pouco. Mas assim, o que eu podia fazer? Nada, ela tava uma meia hora lá pra trás. Não, você tá então, falando... Você tá falando dos enduros dele. Mas aquele eu tava com ela, né? Então eu via o que ela tava fazendo. Então esse enduro me marcou muito, tá? E o de 2009, que eu fiz com meu filho. Quer dizer, pouca gente tem, acho que ninguém tem essa. Eu fiz com a esposa e depois fiz com o filho, tá? Você então... já fez com a esposa. Agora basta fazer com a filha no futuro. É verdade. Posso sentir metade dessa emoção. Então marcou pra você 2009 com o Ian. 2009 com o Ian, tá? Então foi uma coisa muito legal. Tá? Depois marcou bastante o 2019, que eu venci nessa categoria clássicas. Tô torcendo pra ter de novo, né? Pra arranjar uma moto mais velha ainda, não uma DT, uma moto mais velha. Uma DT 125? Uma boa? Com um caninho por baixo? Uma boa moto. Faça uma sugestão nos comentários. Qual moto o Euclides deve correr se tiver a categoria? Magrale. Magrale, pretinha. Magrale. Pretinha
Xuxinha ou Uma Xuxinha? XL dos anos 50 tava bom. Uma gralha amarelinha daquela que quebrava, caramba, ruim de pegar. Nossa senhora. Mas eu também vou contar uma história. Olha, não foi marcante pros dois, mas foi pra mim. Porque foi o meu primeiro Enduro da Independência em 1998. Eu era limpa trilhas e organizei também um concurso de PCs. Eu não sei se vocês lembram que os PCs eram... Lembro, loja de enfermeiras, como não? Aquilo foi ideia minha. A filha deu veste de enfermeira. Era. Na verdade, não é, também era Cacá, acho que ela tava de enfermeira, mas tinha uma outra também que tava de enfermeira. E que fez muito sucesso. Já que você falou isso, deixa eu te contar uma coisa. Aquele primeiro Liberdade... Sim? A primeira Liberdade que eu fiz, botaram uma caveira com a vela dentro e ela passava na trilha assim, pendurada numa barbante quando a gente estava chegando. Aliás, Caveira com vela. Tinha muito isso nos enduros de antigamente que acabou se perdendo. A história que eu vou contar é assim. Em 1998, além de ter feito os PCs, cuidado dos PCs, eu era limpa trilha. Eu e uma equipe de mais uns 4 ou 5, e eu lembro que eu estava chegando ali em Ouro Preto e puxando muitas pessoas, né? A minha XR 250 da Honda fundiu o motor no final daquela prova. Eu tava puxando muitas pessoas, puxando, e a gente já tava na beira do bar pra chegar pra tomar uma cervejinha no final do dia. Era um grupo de 4 ou 5 limpa-trilhas, quando de repente chega esse senhor aqui, voltando. Ele já tinha completado a prova e tava voltando porque ficou sabendo que a Mônica estragou a moto dela lá, a embreagem da moto dela, era uma KDX, se eu não me engano, numa trilha. E a gente já tava ali já pedindo a cerveja, mas era nossa obrigação de ir lá resgatar a Mônica. E quando um senhor desse chegou tão gentil, eu tenho que achar minha esposa, tem que achar minha esposa. Pronto, fomos lá buscá-los e deu tudo certo, porque eles estão aqui até hoje. Tá bem, né? Euclides, equipamento. Hoje a gente vai na internet, vai nas lojas, tem variedades incríveis, mas naquela época não era assim. Como é que era equipamento de trilha naquela época? Nossa. Bem, a primeira prova de regularidade que eu fiz foi em Valença, tá? Organizada nos moldes do TCMG. Eu não sabia, me deram... Cara, não dá nem pra contar isso. Tinha um cartão de ponto, tá? E tinha uma planilha completa que pra você andar no percurso na véspera, pra você conhecer o percurso. Reconhecimento, sim. O percurso era conhecido. No dia da prova, tinha só as mudanças de média. O percurso, teoricamente, você tinha que saber. 100 e poucos quilômetros, você tinha que saber o percurso todo. E tinha um cartão de ponto. Quando você passava no fiscal, você tinha que entregar aquele cartão de ponto, ele anotava a hora que você passou. E você botava aquele cartão de ponto na moto. Era uma coisa muito complicada. E eu não sabia como fazer direito. Eu arrumei um esfregador de roupa, prendi aquele negócio no crossbar ali, aquela planilha no crossbar, um cartão de ponto, e lá fui eu. Depois a gente começou a imaginar tábua de carne. Não tinha esse negócio, placa de polietileno. Era tábua de carne, cortava, botava a planilha ali com um grampo em cima. Primeiro foram pranchetas daquelas de... Aquela parecendo uma madeirinha, lembra? Eucatex. Eucatex, prancheta de Eucatex. Que era muito utilizado naquela época. As pessoas usavam papel carbono para poder fazer cópia das coisas, dava naquela prancheta. As coisas foram ser inventadas. A gente dobrava a pontinha da página, sempre a primeira dobra menor do que a última, então para poder puxar a folha. Às vezes você arrancava 2 folhas, estava rodando atrás para procurar. Não, às vezes você arrancava 2, quando você via, aí você pegava a folha, você não tinha o que fazer, assim, eu enfiava aqui dentro. Eu enfiava a folha aqui dentro. Imagina o terror. Você joga fora o caminho que você tinha que fazer. E você voltava, todo mundo arrancava a folha naquele mesmo lugar. Então a sua folha estava misturada com a folha de todo mundo. Exatamente. E a maior parte dos caras que não entendiam nada, quando ele passava um lugar, tinha um monte de folha no chão, ele também arrancava dele. Às vezes ele arrancava a folha errada. E por aí ia. E depois a coisa foi evoluindo, caixinha de média, o relógio. Eu sempre nessa época eu usava um cronômetro de ponteiro mesmo, que aquilo eu tinha hora digital, mas o que me dava o ponteirinho chegando lá em cima, 1 minuto fechando, era aquele cronômetro grandão, tá? Que quando caía na água, quando chovia, entrava d'água, molhava tudo, aquilo ali. Depois eu ter o cronômetro digital, que tinha 2 botões assim, que tinha um número grande. Depois inventaram um reloginho jogging, que a gente trocava os botões, eu ficava a fazer 4 relógios daquele, programava as próximas médias. Depois inventaram o Rally Max. Não, e teve a adulteração do velocímetro original das motos. Sim, chamava desmultiplicador. Desmultiplicador, exatamente. Não, aí descobrimos que o velocímetro da Honda funcionava melhor na DT e o da DT na Honda. Funcionava melhor na Honda, a gente tinha que trocar, fazer um intercâmbio. Tinha que trocar porque uma engrenagem era contrária da outra. Então a coisa aí foi funcionando. Depois entrou o Rally Max. Aí a coisa já evoluiu um pouquinho, HP 48, aí os computadores, os Sharp 1500, 1600. O Aico.
Os Icos. O Icos foi O uma Ico evolução fantástica, nossa, né? a Porque Ico foi você fantástico. foi a primeiro odômetro programável. Primeiro você programava o tamanho da roda. E depois você programava os trechos. Então, quando chegava certinho no trecho, ele mandava para o trecho seguinte. O único problema é quando você errava o caminho, que ele ia errando de trecho, você tinha que voltar no trecho certo. Ele não dizia qual era o número do trecho, tá? Você andava não tinha mais... o número da tulipa. Exatamente. Você não conseguia ajustar e você ficar na memória com aquilo ali até o próximo zeramento de trilha, não é isso? Mais ou Exatamente. menos Você isso. ficava acumulando. E depois veio a época do compass e do Totem, né? Realmente, eu sou adepto aí do Totem até hoje. Vamos ser justos, surgiu também o Winner. O Winner. Havia também um pequeno lá em Belo Horizonte, que era o Júlio do Winner. Então, Totem, Compass e o Winner. e o Winner. Eu sou adepto do Totem até hoje, eu uso o Totem, não evoluí ainda pro digital. Celular, pro digital, mas vamos ver no que a gente vai fazer. Claro, é vintage. Já não com o telefone já programado ali, mas pode ser que um dia eu evolua, mas por enquanto vou continuar como tá. Tá bom, falamos muito do passado e de hoje pra frente. De março de 2022 pra frente, o que vem aí de aventura off-road pra você, Euclides? Vamos lá, eu tô até um pouquinho meio afastado, porque o Rio de Janeiro tá muito complicado você fazer off-road. Você tem que andar no mínimo 50, 100 km para levar a moto para trilha, então é uma coisa muito complicada. Vamos falar de independência, tá? Em Caxambu, ano passado, o Jacó prometeu que haveria categoria clássica desse ano. Fala pra ele aí, ó. Jacó, você prometeu. Eu tenho um vídeo gravado, tá? Pronto, então 40 tem que fazer. motos, uma para cada ano do Enduro, tá na categoria clássica. Não acredito muito que isso vai acontecer, mas estamos torcendo para que aconteça. E o grande sonho meu seria reviver o primeiro, tá? Uma prova saindo do Rio de Janeiro e chegando em BH. De todo mundo. Totalmente impossível. Do Uma Rio de Janeiro prova mais hoje clássica. você não consegue sair e chegar e nem chegar a Belo Horizonte, entendeu? O Rio cresceu muito em 40 anos, é muito tempo, tá? E como eu já sei que a prova vai ser de 5 dias e que o ano passado nós tivemos cidades que deram muito apoio, que foi São Lourenço, Caxambu, Itajubá e Socorro, tá? Eu acredito piamente que será o contrário, porque já prometeram a largada em Socorro, tá? Então provavelmente vão fazer Socorro, Itajubá, Caxambu, mais alguma coisa por ali, São Lourenço, tá? Eu O que eu acho seja uma pena, porque eu acho que a gente tinha que reviver um pouquinho dessa história do passado, sabe? Mesmo que fosse uma largada promocional, um deslocamento, encarretar a moto e começar lá na frente, mas eu acho que precisava de um pouco desse Mesmo que sejam glamour. poucos participantes que façam isso, mas pelo menos uns embaixadores podem fazer essa parte. Fica lançada a ideia, mas você vai estar lá. 40 anos de independência. Pretendo estar lá. Ele vai continuar com a coroa na cabeça de rei do E Independência. o outro sonho é escrever um livro sobre os 40 anos da independência. E tem que ser feito, né? Tem que ser feito, que não seja, se não for um livro impresso, que seja um livro digital, mas que as pessoas tenham acesso a essas histórias do Euclides, que a gente resumiu aqui um pouquinho. Euclides, muito obrigado por ter participado aqui desse papo comigo em Portugal. Em Portugal, em Viana do Castelo. Com frio, deve ter uns 10 graus aqui. Frio pra você, já tô acostumado, tô até com o pé de fora. Desligar o vento. Desligar o ventilador, é verdade. E que você continue mais 40, 41, 42, quem sabe até os 50. Não, eu acho que minha meta é os 40 mesmo. 40? Vamos ver se 40 mais do que bom. Vamos render uma justa homenagem a dois grandes companheiros que Euclides teve nesses anos de vários independências. Homero Fuser, paulista nota 10, que era o paulista que fez quase todos também, fez até o 30º tal, um pouquinho. E o grande Marão Maciel, o Mário Ferreira Maciel de Belo Horizonte. Os dois estão aí, né? Estão aí. Se divertindo, não estão mais na Independência. Sobrou aqui o Rei Euclides. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ainda não deu o seu joinha aqui, dê agora. Compartilhe com seus amigos. Se você não mandou comentário, fale de onde você está, tá bom? Eu fico feliz de saber em qual cidade você está acompanhando. Se o Enduro da Independência de alguma forma fez parte na sua vida, escreva aí também. Vai ser um grande prazer. Obrigado, Mônica. Valeu. Até a próxima. Valeu. Até o próximo vídeo do canal do Jeca.